Para a honra e glória do Senhor, dia 1º de setembro. Amado, por favor, você quando receber essa palavra, divulgue a palavra. Não fique com você, não. Compartilhe, é a palavra do Senhor. Amém? Divulgue o nosso canal no YouTube, compartilhe no Facebook. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor e vamos abrir Atos 2. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está, Atos dos Apóstolos 2, a partir do verso 1, igreja. A palavra de Deus diz o seguinte em Atos 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pinfília. São do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam um para os outros: o que será isso? O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, disseram: estão bêbados. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para receber agora a ministração da sua palavra, que é a sua palavra. Que o Senhor fale conosco, que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Amados, vamos nos assentar, igreja. Quando nós lemos esses versos aqui de Atos, é incontestável que a gente vê o poder de Deus. Que a gente pode perceber o poder do Espírito Santo. O poder da palavra, que é Jesus Cristo, o poder do Evangelho. Deus há de cumprir, e Ele cumprirá toda a sua vontade, porque Ele é soberano. Como nessa passagem aqui. Nós iniciaremos hoje, para a honra e glória do Senhor, o estudo de carta aos Romanos. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita quando Paulo estava em Corinto, ele estava plantando a igreja de Corinto. Ele escreveu essa carta em meados de 57 depois de Cristo. Paulo, nesse momento, ele não conhecia a igreja de Roma. Ele não havia chegado em Roma ainda. Na verdade, Paulo daqui, ele iria para Jerusalém. E por que ele foi motivado a escrever essa carta? Porque Corinto havia levantado uma oferta para ele. Não para o ministério dele, mas para uma ação social e de necessidade para os irmãos em Jerusalém. Só que nós sabemos que Paulo ele não era bem-vindo em Jerusalém. Paulo ele era jurado de morte. Então, na verdade, Paulo escreveu essa carta porque ele iria realmente a Jerusalém entregar as ofertas. Só que ele não sabia o que poderia acontecer.
Ele estava temendo realmente pela vida dele. Então, Paulo, sabendo de todos esses riscos, escreve aos romanos. Ele escreve uma carta importantíssima no Evangelho, porque essa carta fala de fé. E nós sabemos, como crentes, como cristãos, que sem fé é absolutamente impossível agradar a Deus. Então, na verdade, a ministração do Espírito Santo nessa carta, ela é extremamente importante. E a gente já vê a ação do Espírito Santo aqui, porque a passagem que nós acabamos de ler, amados, qual é o contexto da passagem? Jesus Cristo, ele havia há poucos dias ascendido, ressuscitado e assunto aos céus. Porque Jesus Cristo morreu na Páscoa. Depois de 50 dias da Páscoa judaica, existe a comemoração do quê? Do dia de Pentecostes. Então, quando Jesus Cristo ele ressuscitou e ele ficou 40 dias ainda, ele falou, olha, fiquem por aqui que o Espírito Santo estará descendo e vocês estarão cheios do Espírito. Quando ele assuntou, depois de 10 dias, houve o quê? A descida do Espírito Santo. Na verdade, o batismo do Espírito Santo. E é evidente que nós, como igreja, só somos igreja com o batismo do Espírito Santo. Amém ou não? É importante nós sabermos isso. E ele batizou, não é? Esses que estavam aqui no cenáculo, mas por que ele batizou? Qual é o objetivo? Porque em Pentecostes é uma das 3 festas de Israel que o povo subia para Jerusalém. Então existiam vários povos aqui. Existiam romanos, existiam medos, existiam persas. Olha que maravilhoso isso, gente. Então, na verdade, quando esse povo começou a voltar cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles começaram a falar do Evangelho. Eles começaram a pregar Jesus Cristo. Porque eles foram ensinados, mas eles foram o quê? Batizados. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Porque um dos primeiros que começou a falar do Evangelho em viagens missionárias, quem foi? O apóstolo Paulo. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele reconhece, inspirado pelo Espírito Santo, ele reconhece a importância da igreja de Roma, mesmo sem ele nunca tendo visitado. E Paulo, ele nessa carta, ele enfatiza o quê? A confiança no princípio de que o Evangelho de Jesus Cristo é para quem? Para todos os povos. Amém ou não? É por isso que tinha gente aqui de todo lado. Já não é mais só o judeu, já não é mais só o israelita. Jesus Cristo, ele quebra isso. Ele une o quê? Gregos, romanos, judeus, os que estão aqui prosélitos. O que são prosélitos? São aqueles que se converteram, mesmo não sendo judeus. Então, na verdade, essa carta ela é endereçada, evidentemente, a quem? Aos cristãos romanos, mas evidentemente que é endereçada a nós, porque essa carta ela foca o quê? Vida, morte, ressurreição e ministério de Jesus Cristo, de uma forma absolutamente cirúrgica, de uma forma absolutamente o quê? Objetiva. E o que nós veremos nessas próximas semanas, e o primeiro capítulo de Romanos já diz isso, e nós estaremos, para a honra e glória do Senhor, não é? Entendendo um pouco mais dessa carta, juntos, é que existe um problema. O problema qual é? É o pecado. E pecado, literalmente, é errar o alvo. Então, no primeiro capítulo de Romanos, já começa a existir o quê? Um problema. O judeu peca,
o romano peca, todos pecam. E na verdade, ele enfatiza o quê? Que todos o quê? Pecaram. Então não é só Jesus Cristo que iguala, que nos iguala. É o pecado também. Que coisa maravilhosa. Amém, igreja? Então não é só Jesus Cristo, é o pecado. E esse problema há uma solução. Qual é a solução? A fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé. E nós somos justificados, amém? Pela vida de Jesus Cristo. E quando nós somos justificados, quando nos tornamos verdadeiramente cristãos, o que o Espírito Santo enfatiza nessa carta, em nome de Jesus, ele vai fazer com que nós creiamos mais que a vitória é nossa, que nós temos que viver em paz. A paz, ela faz parte da nossa vida. E que a vida eterna é uma verdade. Amém ou não? E que a vida eterna para nós é uma verdade em Cristo Jesus. Essa carta ela é tão maravilhosa, porque ela aborda também, até então, o que? A história de Israel. A eleição de Israel. Por que eleita? Por que Israel rejeita Jesus Cristo? Então essa carta também ela é endereçada aos judeus cristãos que com esse entendimento vai dar a todos os judeus o quê? Uma forma de você o quê? Evangelizar. Judeu evangeliza judeu. Por quê? Porque ele tem o quê? A cultura. Sim ou não? Claro que sim. Paulo, ele foi levantado por Deus para pregar a palavra. Inicialmente ele queria pregar só para judeu, depois Deus mudou isso. Mas ele quando entrava na sinagoga, e todo mundo respeitava, né? Porque Paulo ele começava a falar de Jesus Cristo, mas ele não pregava só Jesus Cristo. Ele fazia com que o povo judeu entendesse que Jesus Cristo era o quê? O Messias. Então essa carta, na verdade, ela é uma carta também o quê? Evangelista. Que coisa maravilhosa. Então, na verdade, essa carta, não é? Conforme a gente vai lendo e vai entendendo, ela tem um desfecho maravilhoso. Que é o quê? O amor de Deus, a sua obediência, que nós temos liberdade sem libertinagem. Essa carta ela aborda pontos importantes dos planos de Paulo. Ele aborda esses planos aqui. Então é uma carta absolutamente atual, real, verídica, de um homem que foi levantado por Deus, preocupado com o cristão, preocupado com aqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo. Amém? Então, nesses dias, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que nós, como igreja, a gente entre realmente nessa carta. Nós estaremos a cada quarta-feira entrando num capítulo. Qual a essência de capítulos? Para que a gente realmente entenda um pouco mais. Para que o Espírito Santo nos alimente um pouco mais da palavra. Para que a gente tenha mais armas para evangelizar. Mais recursos para falar de Jesus Cristo. Eu quero encerrar esse primeiro dia, e em nome de Jesus eu gostaria que a igreja abrisse em Salmo 119. Cento e 18. Assim que eu ler, eu vou orar e oro pelos pedidos. Gia, eu vou orar aqui, tá bom? Pode ser? Amados, vamos abrir
o Salmo 119, eu estarei lendo o verso 18. Ele diz o seguinte: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a minha oração. Que Deus desvende, que Ele realmente abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa contemplar as maravilhas que é a sua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.